boa tarde. 4 dias após o início da maior crise do sistema penitenciário amazonense, a ministra Carmen Lúcia, presidente da Suprema Corte do país e do Conselho Nacional de Justiça, esteve em Manaus. Ela se reuniu com representantes dos poderes judiciários da região norte e nordeste e disse que vai instituir no CNJ um grupo especial para acompanhar de perto as ações das autoridades amazonenses com relação ao massacre do Compage. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Carmen Lúcia, se reuniu a portas fechadas com representantes dos tribunais de justiça da região norte. Entre as alternativas defendidas pela ministra na tentativa de solucionar a crise no sistema prisional estão um novo censo carcerário e a criação de um grupo especial para fiscalizar a situação nos presídios e prevenir novos massacres, principalmente no Amazonas. Nós temos 53% de presos provisórios dentro do universo de 10.400 presos ou 300 presos. Né? A solução é nós trabalharmos com mutirões, mas aí a partir de uma ação coordenada com o Ministério Público e com a Defensoria Pública. Após a reunião, que durou cerca de 4 horas, Carmen Lúcia deixou a sede do Tribunal de Justiça do Amazonas sem falar com a imprensa. A presidente do STF e também do CNJ não chegou a visitar o complexo penitenciário onde houve rebelião e mortes de internos em Manaus. Embora, na sua gestão, seja de praxe ela fazer visitas surpresas em unidades prisionais do país para avaliar as condições humanitárias e de segurança. Peritos do IML aproveitaram a passagem da ministra por Manaus para fazer um protesto, reclamando da falta de condições para atender a grande demanda. A dificuldade é porque nós temos que juntar um quebra-cabeça de 3 partes. Nós precisamos do DNA para avaliar as partes do esquartejamento, precisamos do exame da arcada dentária para avaliar a questão da identificação pelo odontologista e precisamos da papiloscopia. Na última madrugada, pelo menos 8 pessoas foram assassinadas na capital amazonense. Uma criança de 3 anos foi internada depois de ser baleada durante um dos ataques. A polícia investiga se os homicídios são uma retaliação às 56 mortes no massacre durante a rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim no início da semana. Dos 184 presos que escaparam de unidades prisionais do Estado, pelo menos 65 já foram recapturados. A polícia diz que já identificou 8 líderes da facção Família do Norte, que serão transferidos para presídios federais. E hoje pela manhã teve revista da Polícia Militar com o batalhão de choque na unidade prisional do Puraquequara. Na série de rebeliões iniciada no último fim de semana, 4 detentos foram mortos dentro da unidade. O batalhão de choque entrou cedo na unidade prisional do Puraquequara, na zona leste de Manaus. A revista acontece 3 dias após o motim que também acabou com mortes na unidade. Durante a manhã, os presos ficaram na área do banho de sol. A presença de 120 policiais do choque manteve a tranquilidade no presídio. O objetivo de resgatar essas armas, essas drogas que tanto aparecem, que tanto são mencionadas aí. A unidade prisional do Puraquequara é uma das cadeias do Amazonas que registrou mortes nas últimas rebeliões. Foram 4 detentos assassinados aqui dentro. Somados aos 56 do complexo penitenciário Anísio Jobim, se chega ao número final do massacre, 60 mortos. Enquanto a revista acontecia, as informações a respeito do que era encontrado lá dentro era atualizada a todo momento. Celulares e drogas, pelo que a gente tomou ciência. Que eles vão investigar, né, através da cela que foi encontrada, para que possa encontrar os culpados, né, de como ter entrado e por quem entrou o celular ou a droga. Durante o ano passado, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, foram 18 revistas feitas nos presídios de Manaus, o que resultou em mais de 2.300 armas e objetos ilícitos apreendidos. A crise no sistema penitenciário do Amazonas iniciou no domingo passado, quando os presos da facção criminosa Família do Norte, que estão no Compage e na UPP, registraram com celulares as mortes de membros do PCC. A Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Civil do Amazonas
montaram uma força-tarefa para identificar os líderes da FDN que comandaram o massacre. 8 pessoas já estão no alvo dos investigadores e assim que o inquérito for concluído, esses detentos serão transferidos para presídios federais. Noite violenta em Manaus. Em poucas horas, a polícia registrou 7 assassinatos e um encontro de cadáver na cidade de ontem para hoje. Entre eles, um homem que foi morto na frente do filho de 3 anos, que também foi atingido com um tiro na cabeça. Neste vídeo, gritaria e muita movimentação em um conjunto habitacional na zona norte de Manaus. O desespero da população é por conta de um homem com idade entre 20 a 25 anos, assassinado a tiros enquanto caminhava pelas ruas do conjunto. Já na zona leste de Manaus, o estudante Carlos Eduardo, de 21 anos, foi surpreendido com assaltantes dentro da casa dele. Ele reagiu e acabou sendo morto com mais de 20 tiros. A violência não parou por aí. Esta mulher, que prefere não mostrar o rosto, sentiu na pele a aflição e o medo. Na noite de quarta-feira, o vizinho dela, um homem de 27 anos, foi executado com 6 tiros após ser perseguido na rua onde morava. A pessoa vinha correndo e o outro correndo atrás, o vizinho abriu, estava abrindo a garagem para sair e ele entrou e o outro entrou correndo atrás. E não respeitou a casa, entrou e atirou. Foram vários tiros. Ela diz que considerava o bairro onde mora um lugar tranquilo, mas agora está com medo. Não dá nem para explicar. É um medo, é um pavor, está todo mundo aterrorizado no conjunto. Nas últimas 24 horas, 7 homicídios foram registrados na capital do Amazonas e um encontro de cadáver. Um homem foi esquartejado e deixado em uma sacola, em uma área de mata, na Zona Norte. Porém, o caso que mais chamou a atenção da polícia é o que envolve uma criança. O pedreiro Jefferson Costa, de 33 anos, estava na frente da casa dele, no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus, conversando com um grupo de amigos que consertavam um carro ali mesmo. Não demorou muito para o filho dele aparecer na porta da casa da família e pedir o colo do pai. Ele foi lá, pegou a criança e voltou para conversar com os amigos. Não demorou muito para 2 homens aparecerem em uma moto, entraram nesse beco onde ele morava e um deles saiu da moto e disparou 4 vezes contra Jefferson, que morreu no local. Outros tiros também foram efetuados e um acabou atingindo a cabeça da criança de 3 anos. O menino foi trazido para este hospital aqui na zona leste de Manaus e segue em estado grave. Nós tentamos conversar com a família, mas eles preferiram não gravar a entrevista. Com tanta demanda, hoje o titular da Delegacia de Homicídios e Sequestros e investigadores passaram o dia todo pelas ruas da cidade, tentando identificar os autores dos 7 homicídios registrados em Manaus. E de acordo com a direção do pronto-socorro da criança da Zona Leste, a criança está internada na unidade de terapia intensiva, UTI, em situação estável. Está também respirando sem a ajuda de aparelhos. Rodoviários de 2 empresas de transporte coletivo de Manaus paralisaram as atividades pelo 2º dia consecutivo esta manhã. O Sinetran acionou a Justiça do Trabalho, que atendeu e determinou uma multa de R$50 mil ao Sindicato dos Rodoviários por dia de paralisação. As empresas Líder e Expresso Coroado tiveram suas operações prejudicadas das 4 às 6 horas da manhã de hoje. Nesta quarta-feira, as empresas Transtou, Rondônia e Integração, pertencentes ao grupo Eucatur, além da Viação São Pedro, também deixaram de atender usuários nas zonas Norte, Oeste e Centro-Oeste. Mais de 180 mil usuários nas 4 zonas da cidade foram prejudicados nos últimos 2 dias. Em liminar assinada hoje pela desembargadora do Trabalho, Eleonora Saunier Gonçalves, ficou determinado que os sindicalistas não podem mais desencadear paralisações e, se a liminar não for cumprida, o Sindicato dos Rodoviários poderá ser multado em R$50 mil por dia de paralisação. E na manhã de hoje, a Infraero deu posse ao novo superintendente do Aeroporto Internacional de Manaus, Eduardo Gomes. A meta é começar um conjunto de ações para melhorar a infraestrutura do local e os atendimentos.
Abíbi Ferreira Júnior é o novo superintendente do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Ele tomou posse na manhã de hoje em uma solenidade que reuniu autoridades ligadas ao governo e ao aeroporto. Recém-chegado a Manaus, ele busca novas linhas de voos para interligar a cidade a outros destinos, sem precisar de conexões. A meta é transformar o local em um dos melhores do país. A primeira coisa que a gente precisa ver é aumentar o número de passageiros. Nós temos um aeroporto muito amplo, que tem condições de receber bem mais passageiros. Então, a gente vai focar um pouquinho nisso aí e vendo também um pouco da parte da infraestrutura, melhorar ainda mais a infraestrutura, melhorar os atendimentos, melhorar os serviços, melhorar ainda mais, né? O superintendente possui mais de 30 anos de experiência ao longo da carreira na Infraero. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, o tempo fica encoberto a nublado com possibilidade de chuva forte. As temperaturas variam entre 22 e 29 graus. Em Quari, o tempo fica encoberto com chuva. As temperaturas variam entre 25 e 28 graus. Em Boca do Acre, a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca, mínima de 25 e a máxima não passa dos 30 graus. Em Borba, o tempo fica encoberto com chuva. As temperaturas variam entre 24 e 29 graus. A Universidade Federal do Amazonas está realizando mais uma edição da AgroFan, que é uma feira com produtores rurais de 12 municípios aqui do estado. É no prédio de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Amazonas que 120 produtores rurais estão reunidos. Ela iniciou hoje a primeira edição do ano de 2017, então é sempre realizada na primeira semana de cada mês, nas quintas e sextas-feiras. Todas as frutas e verduras que vêm para cá são cultivadas por famílias de 12 municípios do Amazonas. O diferencial da AgroFan é que a feira dispõe também de produtos orgânicos. É um projeto da própria universidade incentivar os produtores a não usar agrotóxico. Nós estamos trabalhando ao longo desses 2 anos o que a gente chama de um processo de a transição agroecológica, né? Que é uma produção de base ecológica que não utiliza agrotóxico. Seu Mário veio do distrito de Terra Nova, no município do Careiro da Várzea, às margens do Solimões. Hoje nós trouxemos cebolinha, chicória, cheiro verde, couve, tomate cereja, tem o cubil e tem a pimenta malagueta. E para quem precisa ir à feira, aí uma dica. É tudo fresquinho, direto do produtor. No comércio, um setor que começa o ano aquecido é o das livrarias. Com o retorno das aulas se aproximando, as vendas e lucros aumentam em até 100%. A lista do material escolar em mãos e as contas na cabeça. Esse ano, Lilian já sabe quanto vai gastar. Ela reservou cerca de R$ 1.600 para as compras. Os itens escolares do filho já foram escolhidos. Utiliza a economia 13º e a gente aproveita, pesquisa, né, vê os descontos e vê onde que está melhor ao nosso bolso. Esta livraria no centro da cidade dobra o movimento nesta época do ano. Funcionários extras foram contratados para dar conta da demanda. Por aqui, os mais procurados e mais caros são os livros, de onde vem grande parte dos lucros. Em termos de livros, se preparamos para que não falte tantos livros, então nós estamos com uma expectativa boa esse ano para que a chegada dos livros esteja toda em dias. Para esta mãe, comprar antecipadamente gera economia e conforto, já que quanto mais as aulas se aproximam, mais lotadas as lojas ficam. Seria melhor se eu tivesse comprado bem antes, que a gente encontraria um preço mais em conta, mas até que aqui o preço está bom, está bem acessível. Nesta outra loja, que atende não somente a demanda de material escolar, a preparação para vender os produtos começou no meio do ano. As encomendas de cadernos, canetas e mochilas foram feitas em junho para garantir um estoque grande. No meio do ano, nós começamos a fazer o levantamento do que as escolas vão trabalhar, e em cima disso iniciamos as compras. Então passamos 3, 4 meses só recebendo mercadoria. Bom para os clientes que têm mais tempo para pesquisar e colocar em dias as contas. Para esta consumidora, com uma cotação de preços, ela consegue economizar até a metade do preço. Eu acho que dá em torno aí de, quase 50% a gente percebe, né? A diferença de um lugar para o outro, tem uma grande diferença nos preços.
Tem aqueles também que não têm resistência a preço. Quem decide as compras são as crianças. São elas mesmo. Pelo encanto que elas têm, é uma mochila que vai ficar anual com elas, então eu prefiro que elas escolhem porque elas se sentem bem, é uma mochila que dá para durar aí um ano, mesmo que seja um pouco mais caro. De acordo com os empresários do setor, o fluxo maior de clientes começa na primeira semana do ano e vai até a metade de março. O procurador do Ministério Público de Contas, Rui Marcelo, comentou hoje, durante o encontro com a ministra-presidente do STF, que desde 2015 pede ao fim do contrato das empresas que administram os presídios do Amazonas ao governo do estado. Procuradores do Ministério Público de Contas do Estado, que também conversaram com a ministra, disseram que o órgão recomenda, desde agosto de 2015, a revisão do contrato entre o governo estadual e a Humanizare, empresa que administra as unidades prisionais do Estado. Segundo o MPC, o custo de um preso no Amazonas chega a R$ 5.100 ao mês, o dobro da média nacional. Observando que o governo do estado não acatou a recomendação, fizemos uma representação ao tribunal, demonstrando as planilhas de preço que estão sendo aplicáveis ao contrato e esse fato que agora se tornou notório, que é o descontrole no âmbito interno dos presídios. Ainda de acordo com o procurador, o serviço prestado pela empresa é ineficiente. O que estamos solicitando é que o tribunal fixe prazo ao estado para fazer um estudo de revisão do modelo de gestão prisional, por um lado, e por outro, instaure um processo para apurar imparcialmente a corresponsabilidade da empresa que toma conta do presídio internamente. No Instituto Médico Legal, muitas famílias ainda aguardam a identificação e liberação dos corpos das vítimas do Compage. Hoje à tarde foi divulgada mais uma atualização desses trabalhos. Já se passaram 4 dias do maior massacre da história do Amazonas e muitas famílias ainda não tiveram a chance de velar seus parentes. Na porta do Instituto Médico Legal, o movimento foi intenso durante todo o dia. Todo mundo aguardava a confirmação oficial das vítimas. Até agora, os peritos já identificaram 47 mortos na rebelião do Compage. 34 corpos já foram liberados para o sepultamento. A identificação dos corpos é trabalhosa e exige cuidados específicos. Até sábado, os peritos esperam concluir os trabalhos de identificação. O primeiro exame a ser realizado é o exame da papiloscopia, ou seja, coleta-se a impressão digital do cadáver, envia para o Instituto de Identificação, onde é feito o confronto papiloscópico com o prontuário que está no Instituto de Identificação ou com o prontuário que é encaminhado de um outro estado. O governo do Amazonas tem dado auxílio funeral e tem ajudado as famílias das vítimas do massacre. A partir do momento que a gente consegue identificar um corpo e está pronto para entregar para a família, o que é que nós fazemos? Encaminhamos para as CEAs, faz aquele trabalho de atendimento humanizado. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas afirma que dos 184 fugitivos, 119 continuam foragidos. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o youtube.com/Band Amazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.